Agora o Globo News Internacional vai ter o prazer de ouvir, hoje ao vivo da Ucrânia, o nosso colaborador Fabrício Vitorino. Doutorando em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, o Fabrício sempre nos ajuda a entender contextos ligados à Rússia e ao leste europeu. Meu caro Fabrício Vitorino, você está em Kiev agora, mas estava em Lviv, quando a cidade foi mais uma vez alvo de bombardeios, desses bombardeios que a gente falava há 2 noites. Então, antes de mais nada, boa noite, muito obrigado por estar com a gente essa hora tão tardia para você e é bom vê-lo em segurança também nesse momento. Conta para a gente, para os nossos assinantes, como foi essa experiência em Lviv e como você vê o cotidiano nessa Kiev que vive uma estranha normalidade, mesmo com o país em meio a uma guerra. Boa noite, Lins. Boa noite a todos do Globo News Internacional. Pois é, estou aqui na capital ucraniana, aqui. Eu passei aí a semana em Lviv, no oeste da Ucrânia, né, muito próximo à fronteira com a Polônia. E, de fato, foi uma semana tranquila. Lviv não é muito atacada, não costuma sofrer muitos ataques, mas a noite de ontem para hoje foi algo realmente fora do normal. Foram centenas de drones, de mísseis hipersônicos, mísseis balísticos, que atingiram majoritariamente ali a área industrial da cidade e alvos da infraestrutura, Lins. Então, o que Putin quer com isso agora? Interromper o fornecimento de gás, de eletricidade, porque o inverno está chegando. E essa é uma doutrina da União Soviética que acabou se espalhando para a Rússia, né, que é atacar a infraestrutura. Criar essa tensão psicológica na população para que haja ali um cansaço, para que ela se fragmente. Não é o que está acontecendo, pelo contrário. Eu fiquei abrigado até às 9 da manhã, quando os alertas acabaram, e, de fato, consegui ver, logo depois que tudo voltou à normalidade, as lojas reabrindo, as pessoas indo às ruas, né, casais de namorados, pessoas se casando. Então, o espírito ucraniano ele continua resiliente, né? Continua mostrando uma resiliência acima do normal. E isso, de fato, acaba propiciando uma condição que foi o que a gente está vendo aqui na TV ucraniana hoje, o presidente Zelensky deixando bem claro que esses atos de terrorismo, né, que ataques da Rússia contra a infraestrutura civil, esses ataques da Rússia, eles são, na verdade, um deboche em relação àquilo que o Ocidente vem oferecendo, que são as opções da diplomacia, da política, da conversa, da negociação. Então, Zelensky deixa bem claro, Putin está debochando do Ocidente e uma crítica muito dura a Trump, né, que não parece ter sido capaz de achar um território comum. E Putin, por sua vez, também toma essa situação de pressionar o Ocidente. Como? Dizendo que se houver o fornecimento dos mísseis a Tomahawk à Ucrânia, isso vai ser entendido pela Rússia como uma atitude de ataque. Então ambos os líderes estão pressionando o Ocidente, né? Isso é uma situação muito inusitada, um xadrez diplomático e acaba deixando muito pouca perspectiva, Lins, para que haja, quiçá, um cessar-fogo nas próximas semanas. Então, embora a resiliência ucraniana seja muito grande, a perspectiva de uma pausa nesse conflito, ela ainda é muito pequena. Fabrício Vitorino, só para não te deixar rir sem olhar um pouquinho mais para frente, você falou aí perspectiva de quem sabe um cessar-fogo nas próximas semanas. E a perspectiva no cenário político, quer dizer, a posição de Zelensky também está enfraquecida entre os ucranianos ou dá para dizer que hoje ele está um pouco mais forte do que esteve antes da retomada de algum tipo de negociação com aliados ocidentais, com os próprios Estados Unidos, mesmo com a falta de avanço nessas negociações? É uma excelente pergunta, Lins, porque isso tem que deixar claro que a coesão da sociedade ucraniana, existem críticas, existem pontos de divergência, mas todos estão unidos em prol do seu presidente, da sua liderança. Há um nível de apoio que não varia muito, entre 60% e 70%, né, um pouquinho abaixo de 60%, um pouquinho acima de 70%. Então não há um questionamento acerca da posição de Zelensky com relação à guerra. Eventualmente há discordâncias, como houve no caso daquelas medidas de julho, mas as críticas elas são ouvidas, né? As pessoas vão às ruas protestar, como eu vi lá em Lviv, como aconteceram os protestos. Então, há liberdade para crítica ao governo. E Zelensky não é um ditador. Então, ele ouve as críticas e a tendência agora é de que ele acabe se aproximando muito mais do Ocidente, voltando a essa dialética do conflito, né?
dialética da disputa que ele vem impondo, colocando o Ocidente, né, numa balança de que a Ucrânia é aquele fronte que é capaz de defender a Ucrânia, a Europa de uma futura invasão em maior escala da Rússia aos países bálticos, à Polônia. Então, Zelensky se coloca numa posição interna muito sólida, mas também vem se projetando numa posição internacional como uma grande liderança capaz de promover uma coesão num bloco europeu, que novamente são 27 países, que precisa dessa liderança. Embora a Ucrânia não seja um membro da União Europeia, Zelensky tem esse papel de conforto de poder cobrar abertamente apoio da União Europeia. Nos forneçam as armas e nós seremos capazes de fornecer as defesas que são necessárias hoje. A cortina de drones, que se fala tanto na Polônia para defender o espaço da OTAN, é um ponto muito crítico e é uma discussão que está sendo levada muito a sério tanto na Ucrânia quanto na União Europeia. Então, assim, a consolidação da posição de Zelensky, ela não sofre abalos, né? Ainda com essas questões pontuais. Mas dentro da União Europeia também há essa busca por uma liderança, né? E quem sabe no futuro, não muito longo, demora muito, possa haver aí uma confluência entre os dois, entre a Ucrânia e a União Europeia. Ficaremos acompanhando isso. Tomara que esse futuro, de fato, esteja mais próximo do que distante, um futuro que passe, obviamente, por um cessar-fogo inicial, por negociações que consigam levar a cabo esse conflito que tanto sofrimento já causou na Ucrânia, mas também na Rússia, claro, por conta das perdas altíssimas nas forças russas e, claro, gerando incerteza para toda a Europa do Leste e também para a Europa Ocidental e com consequências mundo afora. Fabrício Vitorino, diretamente ao vivo de Kiev, agradeço muitíssimo a tua participação hoje aqui com a gente no Globo News Internacional. Fique bem, fique em segurança, vá juntando informações para passar tudo para a gente depois e tenha um bom retorno. Muito obrigado, meu caro. Muito obrigado. Um abraço, até a próxima.